Muito se fala sobre chamas gêmeas e almas gêmeas e como se essa pessoa fosse uma única pessoa na nossa vida, como se ela estivesse aqui para completar a nossa metade, completar o que nos falta. Neste vídeo eu vou estar trazendo novas percepções para que novamente nós possamos expandir a nossa mente e passar a entender a realidade de uma forma mais expandida para que nós consigamos viver, manifestar, materializar a nossa versão mais livre, mais abundante, mais equilibrada e mais saudável. A ideia de eu estar fazendo esse vídeo é porque muitas pessoas me procuram e inclusive mentoradas minhas, as quais trazem a percepção de que outras pessoas falaram para elas, como guias espirituais, pessoas que entendem sobre astrologia, numerologia, de que o relacionamento que ela está atualmente é conturbado do jeito que está, porque aquela pessoa é a alma gêmea dela ou é a chama gêmea dela. E a questão que eu quero estar trazendo aqui é que toda vez que nós precisamos de uma outra pessoa para estar falando sobre a nossa vida, dependendo de como somos guiados por essa pessoa pode estar implantando ideias na nossa mente, as quais nós acreditamos ser verdade, e isso muito possível pode estar limitando a nossa experiência. E não que essas pessoas estejam fazendo algo de má intenção, na verdade elas estão fazendo com uma boa intenção delas, à medida que elas conseguem perceber talvez o relacionamento da pessoa, a leitura energética da pessoa, mas isso ainda é uma percepção de terceira dimensão e faz com que a pessoa fique presa, fique indecisa. Será que ele é minha alma gêmea? Será que isso foi um contrato de alma e agora eu tenho que estar mantendo isso? E aí a pessoa prolonga às vezes o sofrimento dela em um relacionamento que está conturbado, que não está dando certo, porque ela tem a ideia na cabeça de que é a alma gêmea dela e ela tem que manter aquela relação por qualquer razão. Quando na verdade nós estamos sendo convidados, inclusive, a aprender a quebrar todos os contratos de alma que nós fizemos antes de chegar aqui para conseguir acessar a sabedoria do eu superior. Eu superior que é livre, leve, abundante, equilibrado e que está acima dos programas da alma, acima dos contratos de alma, acima da nossa individualização, da nossa identidade. E quando eu falo acima, não significa ser melhor, significa simplesmente uma percepção mais expandida da experiência, tá? Então, quando o eu superior nos projetou aqui, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar os links aqui embaixo para que você consiga entender o que é eu superior, o que é a fonte, como que a fonte se desfractaliza em diferentes experiências até chegar a nós, nesse mundo físico, denso, material, onde há uma desconexão com a fonte e estamos agora sendo convidados a reconectar. Fonte, Deus, Criador, que é criativo, energia de expansão e criação. Então, para uma percepção da mente humana, o nosso eu superior se encontra na quinta dimensão. Quando o eu superior nos projetou nessa realidade de terceira dimensão, terceira densidade, programando a nossa alma para uma experiência física, nós sabíamos que nós esqueceríamos do nosso poder, que nós esqueceríamos que somos co-criadores da nossa realidade e que temos todo esse poder na gente. Então, quando houve essa projeção, essa materialização individual, houve também uma programação da nossa alma. A nossa alma veio para experienciar esse mundo físico e veio passar por certos obstáculos e certas experiências para expandir e relembrar quem ela é. Então, quando nós falamos de percepção de terceira dimensão, é quando nós estamos esquecidos de quem somos. É quando nós precisamos ainda da religião para nos conectar. É quando a gente ainda não entende a vida, a gente não lembra quem a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente não sabe qual é o nosso propósito, o porquê da existência, o porquê do sofrimento. Lembrando que quando fomos projetados para essa experiência, nós sabíamos tudo o que iríamos passar. Nós decidimos tudo isso a um nível mais sutil antes mesmo do nosso nascimento. Então, quando nascemos, nós programamos a nossa experiência com contratos de alma, com certos encontros
que podemos sim chamar de almas gêmeas, de chamas gêmeas, de famílias de alma, de grupos de alma. Existem vários nomes que podem ser dados para isso. Mas o que nós estamos agora sendo convidados a mudar a percepção disso para expandir mais e entender essa experiência. Então, quando você acha e se identifica com uma pessoa dizendo que ela é a sua alma gêmea, mesmo que ela esteja te trazendo sofrimento, você está limitando a sua experiência. E mesmo que isso tenha sido um contrato de alma para que esse encontro acontecesse, essa pessoa, ela foi catalisadora de alguma coisa na sua vida, porque esse sofrimento, talvez, esse desentendimento, além de estar refletindo um padrão vibracional seu no momento presente, ele também está refletindo o que você precisa transcender na sua linhagem familiar. Então, quando o espírito projeta as fractalizações da alma em diferentes experiências, essa alma já vem programada para um certo determinado tipo de família a nível de DNA, sabendo que ela vai passar por certas experiências que são padrões repetitivos da família, para que ela, nesse momento, período e tempo da história, nesse ano estamos em 2025, mas podemos dizer de 2012 a 2050, que as almas estão sendo convidadas para quebrar padrões. Então, nós sabíamos, quando escolhemos a nossa experiência, quem eram as nossas famílias, nós sabíamos que estaríamos aqui para transcender esse jogo. E as pessoas que estão aqui para despertar, as almas que estão aqui para despertar e começarem a cocriar de forma consciente, e isso também se trata de relacionamento, elas vieram quebrar esses padrões da família. Podem ver muitas vezes que os companheiros e companheiras refletem padrões familiares dos pais. Muitas vezes, se você experiencia um relacionamento conturbado, um relacionamento que não tem respeito, abandono, por exemplo, muito possível que você esteja repetindo padrões da sua família, tanto quanto você sentiu quando era criança ou quando você observou seus pais viver daquela forma, que hoje você acha que é amor, você acha que é paixão, quando na verdade é simplesmente uma emoção inconsciente que se manifesta na sua realidade por conta da vibração que você está emanando. Então, esses contratos de alma que foram criados, digamos, antes do nosso nascimento e que são certos eventos específicos da nossa vida, eles vêm para nos catalisar o despertar. Porém, à medida que você está no decorrer da vida, que aqui nós experienciamos passado, presente e futuro, à medida que você decide, toma decisões, pode ser que esses contratos acabem sendo modificados, porque a realidade ela não é fixa, ela é maleável. E o tempo, fora desse tempo e espaço onde estamos, para uma percepção de alma e de eu superior, é totalmente diferente do que experienciamos aqui. Então, quando nós falamos de almas gêmeas na terceira dimensão, são pessoas que podem ser parceiros românticos ou não, mas também são amigos, são membros da família, como as famílias de alma, que estão aqui e têm uma frequência similar e que estão aqui para suportar a nossa jornada. Então, normalmente, são relacionamentos que são em paz, que são equilibrados, como eu disse, podendo ser parceiros românticos ou não. Porém, para a gente encontrar o parceiro romântico, que a gente diz alma gêmea, muito possível que nós tenhamos que passar por diversos relacionamentos antes, onde eles também são almas gêmeas, porque te trouxeram alguma perspectiva, te trouxeram algum ensinamento, para que então você decidisse que você não quisesse mais aquilo na sua vida. O que acontece é que muitas pessoas se prendem à ideia, por exemplo, de que parceiro romântico só pode ser um, porque é muito possível que a religião coloca isso, né, como o que Deus une, só a morte vos separa, ou algo assim. E isso também, independente do que você acredita, isso também é uma crença limitante da terceira dimensão. Porque se nós não estamos felizes em um relacionamento,
se aquele relacionamento é um relacionamento tóxico, que nós atraímos para a nossa experiência por alguma razão, seja vibracional, seja contrato de alma, nós não precisamos manter aquilo. E à medida que a gente começa a viver o nosso despertar, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, isso aqui, à medida que você começa a olhar para você, a se questionar, começa a aprender a se entender, ao autoconhecimento, a acalmar sua mente, a elevar sua vibração, você começa a acessar aqui emoções mais alinhadas com o eu superior. Então, o seu parceiro, que ainda está aqui, não condiz com o seu novo padrão vibracional. Então, muito possível que ou aconteça desses relacionamentos e até mesmo casamentos se dissipem por conta da diferença da frequência das duas pessoas estarem vibrando, como também pode ser que, à medida que uma pessoa desperte na família, se ela tiver consciência de que isso é um jogo e que em algum momento talvez o parceiro também desperte, ou talvez não, mas ela consiga estar em paz com isso, pode ser que ela consiga manter sim esse relacionamento. Então, chega a ser uma alma gêmea que está no processo, contribuindo de alguma forma também com o processo dela. Como recentemente alguém me escreveu falando, eu estou desperta, meu marido não está. Porém, é ele que suporta o meu despertar. E eu posso dizer também muito sobre isso. No meu começo do meu despertar, quando eu fui convidada pelo meu eu superior a abandonar o meu trabalho no hospital, eu fiquei insegura. E se eu não tivesse o apoio financeiro do meu marido, talvez eu não conseguisse tomar essa decisão. Então, no começo do nosso despertar, quando a gente começa a entender isso, a gente quer despertar todo mundo ao nosso redor, inclusive o nosso parceiro, entendam que eles também têm o tempo deles. Você olhando para você, elevando a sua vibração, você já está simultaneamente contribuindo para o despertar das pessoas que estão conectadas com você, principalmente se tratando de filhos, tá? Porque uma vez que você quebra padrões inconscientes da família, você começa a passar isso para futuras gerações também. Mesmo porque, por exemplo, antes do meu despertar, o meu casamento tinha algumas discussões, tinha algumas vezes que eu queria sair correndo e falar, não quero mais saber disso, mas porque ele estava refletindo naquele momento um padrão meu aqui, que eu precisava aprender a me autorregular emocionalmente, mentalmente, certo? E aí, conforme eu fui acessando isso aqui e entendendo que o meu parceiro era simplesmente um reflexo meu para que eu conseguisse me entender melhor, eu comecei a entender e aceitar a jornada dele também, a chegar ao ponto de que hoje, quando o que ele fala hoje para mim, antigamente ele falava que me deixava irritada, que eu ficava brava, hoje eu simplesmente ajo com naturalidade, com neutralidade, onde não tem mais julgamento da minha parte, porque ele não está refletindo meus padrões inconscientes. Eu entendo que a atitude dele é uma inconsciência dele. E à medida que eu respondo com neutralidade, ele vai modificando a maneira como ele reage comigo também. Porque eu começo a falar para ele que as emoções são só dele, por exemplo. Vou dar um exemplo pessoal da minha casa. Ele fica muito frustrado quando as crianças fazem bagunça. Mas é a mesma coisa da gente ficar frustrado porque um cachorro tá latindo. É da natureza do cachorro latir, é da natureza da criança brincar e fazer bagunça. Para eles, eles estão brincando, eles estão explorando. E ele fica bravo, aí ele fala alto, às vezes ele fala palavra feia. E aí eu falo, sem julgamento. As suas emoções são só suas emoções. Os seus pensamentos são só seus. Não é sobre o que está acontecendo em casa com a bagunça. Não é sobre as crianças, é sobre ele se autorregular emocionalmente. Mas por que isso acontece? Porque no passado, muito possível, o pai dele agia dessa forma com ele dentro de casa e hoje ele repete esse padrão sem entender o porquê. Então, na sua vida hoje, voltando ao assunto de almas gêmeas, o seu parceiro, de alguma forma, ele é uma alma gêmea, porque senão você não estaria com ele. Mas ele é uma alma gêmea positiva se esse relacionamento for pacífico. Agora, se não for pacífico, se for algo muito conturbado, nós podemos chamar de chama gêmea, onde que essa pessoa está simplesmente ali para causar um caos muito grande na sua vida,
para você despertar, para você sofrer, vai te trazer sofrimento, vai te trazer questionamento, e aí você vai começar a olhar para você. Então, a diferença entre almas gêmeas e chamas gêmeas, na minha percepção, é que as almas gêmeas, elas suportam as suas jornadas de uma certa forma pacífica. E as chamas gêmeas são mais temporárias e que causa algo muito destrutivo na sua vida, mas que te impacta de uma certa forma que faz você dar um salto. Então, todas as pessoas que passaram na sua vida, sendo relacionamentos, sendo amigos, qualquer pessoa, são suas almas gêmeas, porque te trouxeram a um lugar onde você está hoje, que você está se questionando. Por quê? Você que se conectou a esse vídeo, muito possível que você tenha questionamentos e que você está em algum momento do seu despertar. O que é o seu despertar? É acessar a sabedoria do seu eu superior, do seu espírito, ainda nesse mundo físico. Então, você entender que todas as pessoas que estão ao seu redor, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na rua, num corte de carro que aconteceu, tá? Elas estão refletindo partes suas do seu padrão vibracional agora, no momento presente, que você está atraindo pela lei da correspondência para que você entenda como que essa realidade funciona. Para você entender que na 3D, essa realidade holográfica funciona como um espelho. Você atrai para sua experiência pessoas, lugares e situações que correspondem ao seu padrão vibracional. Existem 7 leis universais, chamadas 7 leis herméticas, aos quais 2 delas são essas, lei da correspondência e lei da vibração. E aí muitos podem falar sobre o karma, que você está pagando o karma, ou que aquele relacionamento é um relacionamento kármico. Pode ser, sim, que você interprete isso como karma, só que karma ainda é uma percepção da terceira dimensão, onde a pessoa acha que ela está pagando alguma coisa por conta de vidas passadas, e quando, na verdade, é ela quem está emanando essa frequência pela lei da correspondência e da vibração e atraindo essas pessoas na vida dela. Só que também existe, como eu já falei, os contratos de alma que vêm para te catalisar ou para te suportar nessa jornada de alguma forma. Então, existem essas 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, as quais são maleáveis e flexíveis o tempo todo. Só que o verdadeiro conceito de alma gêmea para uma percepção de 5ª dimensão é quando você entende que todas essas pessoas são um reflexo seu, todas as situações na sua vida são reflexos seus, que existem inúmeras almas gêmeas, existem inúmeros contratos de alma, como por exemplo, você me assistindo aqui, muito possível que seja um contrato de alma, onde nós somos uma egrégora, que vocês se conectam a minha informação para expandirem a sua percepção da realidade, e como eu sempre falo, não é sobre a minha pessoa, é sobre as mensagens que eu trago. Então, a um nível de alma, nós estamos conectados, caso contrário, vocês não manifestariam o meu vídeo na sua realidade, tá? Então, o verdadeiro significado de alma gêmea para uma percepção do eu superior é quando você pratica o autoconhecimento, entende pensamentos, emoções e comportamentos, se alinha, sabe elevar a sua vibração e relembra que o seu eu da 5ª dimensão te projetou aqui e ele está então acoplado no seu eu físico para ser o GPS da sua jornada. E aí, quando isso acontece, os seus relacionamentos ao seu redor viram harmônicos. Ou seja, você para de projetar os padrões inconscientes de família que você vem repetindo e as pessoas que estão ao seu redor refletem esse padrão também. E pode ser que as pessoas permaneçam na sua vida, as mesmas pessoas da 3D, permaneçam na sua vida e agora os seus relacionamentos com elas são harmônicos,
Ou pode ser que essas pessoas, por conta da frequência do que eu já expliquei, da sua vibração, elas simplesmente dissipem da sua vida. Então pode ser que haja divórcio, pode ser que o seu grupo de amigo não seja mais o mesmo. O meu grupo de amigo hoje não é mais o mesmo do que quando eu ainda vivia no caos. E as minhas amigas nem sabem o que eu faço, porque elas não estão preparadas para esse tipo de informação. Elas ainda estão perdidas nesse jogo da 3D e em algum momento na vida delas, elas com certeza vão encontrar o meu vídeo e vão saber o que eu faço. Mas porque eu não preciso da validação de ninguém para o meu trabalho aqui de ser um canal de informação, eu nunca contei para ninguém o que eu faço. Somente o meu pai e o meu marido que sabem, que são as pessoas que precisam entender desse meu trabalho também para me suportar. Porque, de uma certa forma, eu vir aqui e expor tudo o que eu tenho exposto em vídeos anteriores é também nadar contra uma maré de crenças limitantes, certo? Então, quando o seu eu superior acopla no seu corpo e você permite que ele seja o GPS da sua vida, você se torna um ser ilimitado. Porque você entende o seu propósito de alma, que você veio programado com essa missão. Porém, você como uma pessoa desperta, você não precisa exercer essa missão se for uma missão muito sobrecarregada para você. Como, por exemplo, antes de eu vir aqui e começar os meus vídeos em português, eu já era mentora aqui no Canadá e eu tenho 3 crianças. Mas eu não tinha uma ajuda para fazer isso aqui acontecer, para fazer que eu me tornasse realmente um canal de informação. Então a mensagem que vinha para mim é: se estiver muito difícil para você, continue do jeito que está. Está tudo bem, você já está fazendo a sua missão. Porque a minha primeira missão, a qual é a sua também, é despertar. Quando você desperta do sistema e você desperta e se reprograma e você começa a acessar a sua intuição, você começa a ser um ser livre. Você faz escolhas conscientes, o sistema da 3D não te controla mais. E aí já é a sua primeira missão, é se conhecer e saber que você está em controle do seu holograma, da sua realidade. Só que aí você começa a ser chamado a contribuir positivamente para outras pessoas, com outras pessoas. E isso pode ser a nível de grupo pequeno, pode ser a nível individual, como um atendimento, auxiliando a pessoa, como pode ser a nível coletivo, que é o que eu faço aqui agora. Então, por um período, eu sabia que a minha maior missão era estar aqui falando com um grande número de pessoas. Mas estava muito pesado para mim com 3 crianças pequenas e eu não estava conseguindo. Então, o meu eu superior falava: não tem problema se você não conseguir. A sua maior missão foi despertar e estar em paz. Quando você desperta e está em paz consigo mesmo que você não contribua em a nível coletivo, só de estar em paz, o seu campo energético já está contribuindo positivamente de um tamanho imensurável a nível coletivo. Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui, para que se você está desperto e você se questiona sobre o seu propósito, na hora certa você vai receber o passo a passo de como agir. Mas a verdade é que nossa missão primeira é despertar, entender esse jogo da 3D, entender que as pessoas ao nosso redor são reflexos nossos e que nós podemos sim dizer tchau para as pessoas. Se são pessoas tóxicas, pessoas invasivas, pessoas que não te respeitam, pessoas que não deixam você ser autêntico, elas serviram o propósito de alma delas porque elas estão refletindo um padrão seu. Mas você pode quebrar esse contrato, você pode dizer: eu decreto liberdade agora. Então, só para encerrar, nós também podemos entender como almas gêmeas, quando você acopla o eu superior no seu corpo, e quando eu falo acoplar, na verdade é uma ativação energética, tá? Ele não está fora de você, como eu já expliquei em outros vídeos, é você que ativa isso energeticamente, alinhando seus centros energéticos, descalcificando a glândula pineal. Tudo isso eu guio vocês no movimento Cura do Caos à Cocriação, mas quando você entende o jogo e acessa o seu eu superior e começa a viver dessa percepção, a sua alma gêmea destinada a você nessa fisicalidade, sendo o seu parceiro atual ou não, vai se manifestar para uma missão maior.
mas ela também não precisa se manifestar de uma questão de necessidade. Quando a gente entende e acessa o eu superior, nós paramos de ter necessidades de relacionamentos. Nós temos relacionamentos porque são bons, porque nós somos seres humanos e nós gostamos disso, mas não existe a necessidade do ego de estar com alguém para se sentir completo, porque nós já nos sentimos completo. Bom, como eu sempre falo, eu venho aqui simplesmente trazer novas percepções para vocês. Façam as suas buscas, procurem outros conteúdos que também te acrescentem, mas todas as respostas vocês vão achar aí dentro de vocês, acalmando a mente e sabendo elevar a sua vibração para acessar a sabedoria do espírito do eu superior.